que aquele que obteve. Hoje eu acho que o resultado refletiu o time que foi superior em campo. Não tem muita discussão, né? O Bahia foi melhor do que o São Paulo quase que o jogo todo. Embora você tenha o São Paulo com mais posse de bola, as principais chances foram do Bahia. O Bahia finalizou mais do que o dobro de vezes que o São Paulo. Então, é aquela questão, né, que a gente sempre se coloca quando um novo técnico começa um trabalho que é bom, ou que pelo menos reflete em melhores jogos. A gente nunca pode dizer, o trabalho é bom. E para mim, 4, 5 jogos nunca serão suficientes para falar em trabalho bom ou trabalho ruim. Mas a gente fala, e isso era um fato, que o São Paulo vinha jogando melhor, né, muitas vezes melhor que seus adversários, mesmo que não vencendo. Hoje não foi o caso. Hoje o Bahia foi melhor e acho que o torcedor do São Paulo, ele torce acima de tudo para que isso não signifique, né, que os 4 ou 5 jogos iniciais do Rogério foram jogos daquela empolgação, daquela mudança de técnico que trouxe o efeito psicológico e tudo mais, né? Acho que não. As capacidades do Rogério acho que a gente conhece, não vamos entrar nessa discussão, mas eu acho que o resultado de hoje reflete exatamente o que foi o jogo, a vitória do Bahia. Você sabe que esse seu comentário, ele vale também para o Bahia, para a chegada do Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira que chegou e vem fazendo um extraordinário trabalho, uma sequência de invencibilidade com o Guto no comando, né? Sabe o que eu sempre digo, Preto? Que para o time que está lá embaixo brigando para não cair, às vezes faz sentido essa troca, mesmo que seja buscando o impacto psicológico, os 4 ou 5 jogos de melhora, porque esses 4 ou 5 jogos te salvam, muitas vezes, da possibilidade de rebaixamento. Talvez isso tenha acontecido com o São Paulo e talvez isso esteja acontecendo com o Bahia agora também. E funcionando com o Guto agora. E aí, Rodrigo Bueno, tá bom, amigo? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Prieto, Jean, Bertozzi, Birner, Fã de Esporte. Puxando por esse resultado do São Paulo, que teve uma rodada terrível, porque o Fluminense venceu, o Corinthians venceu, o Inter venceu, e para mim, os 8 primeiros já estão virtualmente definidos. Até fazer uma pequena análise da tabela. São Paulo, por exemplo, que era um concorrente, essa 8ª vaga, que eu acho que vai ser muito nobre, na medida em que certeza que o 8º colocado do Brasileiro vai para a Libertadores. O 9º não se sabe. Então essa 8ª posição era uma posição nobre. O Atlético Paranaense também venceu. O Atlético Paranaense venceu também, foi um resultado terrível para o São Paulo. Mas o São Paulo tem que torcer, assim como quase todo mundo naquele meio da tabela, para o Atlético Paranaense não vencer uma das Copas, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, e tentar herdar, cair no colo essa 9ª vaga. Sinceramente, eu acho improvável. Então, para mim, o campeonato está virtualmente decidido nas posições mais nobres. Para mim, o Atlético é campeão, né? Você pega a diferença, o gap do Atlético para o segundo, você pode colocar jogos a menos para o Flamengo, mas mesmo assim, acho que hoje é irreal a possibilidade do Galo perder o título. Tem um gap da Chapecoense para o Grêmio, mas até aí não vai mudar o preço do dólar. Os 4 da zona do rebaixamento estão a 5 pontos. Quer dizer, o primeiro que está na zona de rebaixamento está a 5 pontos do Santos, que tem uma tabela que eu acho que é aceitável. E o Sport com um jogo a mais, inclusive. Exatamente. Então eu acho que a gente está praticamente definido. Os 4 rebaixados e o campeão. E até esses 8 da Libertadores, que é um exagero, para mim já estão muito bem encaminhados. Resta saber se vai ter uma 9ª vaga e quem ficaria eventualmente com ela. Para mim é isso. Você tem o telefone do Cuca? Liga para ele. Se você acha ali, o assessor do Cuca tranquilizada entrou em contato nele. comigo pedindo o telefone de alguém aqui da emissora. Não vou revelar quem, mas eu passei para ele. Bom, então vamos com o pessoal que está em casa também participando com a gente. Vitor Birner e o Leonardo Bertozzi, que vão trazer os destaques agora também. Vamos começar com você, Birner. Tudo bem, amigo? Boa noite. Boa noite, Prieto, Bubu, Jean, Bertozzi. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Eu concordo com a avaliação do Jean sobre o jogo de hoje do São Paulo. O Bahia foi melhor. O Bahia conseguiu aproveitar os defeitos do São Paulo pelos lados. Principalmente no primeiro tempo, quando o jogo terminou em 0-0. O lado direito do São Paulo, o sistema de marcação, sem nenhum exagero, uma tragédia completa por conta do Orejuela, que comprometeu a atuação do Arboleda. O zagueiro foi muito mal, mas ele é vítima daquilo que o Ala não conseguia fazer. Totalmente perdido, vai ser totalmente perdido, né? E o Rogério corrige isso com a entrada do Shailon no segundo tempo, né? Do outro lado, o Reinaldo ainda tinha alguma qualidade no apoio no primeiro tempo, problemas de marcação tradicionais. O Wellington resolve os problemas
de marcação ali. Uma senhora partida do Léo, mais uma, né? E o Rogério tira o Léo no final do jogo para tentar dar mais volume ofensivo ao São Paulo. Aí foi uma troca claramente privilegiando os nomes dos jogadores, né? Como o Orejuela e o Miranda, que fez uma partida razoável apenas, tem mais nome que o Léo, sai o Léo da equipe. Da entrada do Benítez, em um momento ali também inexplicável. Quando o São Paulo precisava ganhar o meio de campo, o ideal teria sido, quando o Rogério tirou o Luciano, colocar o Nestor ali. São Paulo ter de novo a capacidade de ficar mais com a bola no campo de ataque, já que só o Bahia fazia isso, né? Só o Bahia conseguia construir. E outro gol do São Paulo tomado em escanteio, né? Em jogada aérea, dessa vez no rebote, uma bela finalização do Rossi, que entrou durante a partida, mas o São Paulo de novo tendo dificuldade nesse tipo de lance. Tomou um gol assim, por exemplo, contra o Bragantino, de cabeça, também Miranda subindo menos que o adversário. Como disse o Jean, foi a pior partida do São Paulo sob o comando do Rogério Ceni. A São Paulo tem sido melhor em todas as outras, um pouco ou bem melhor. Hoje o Bahia foi melhor, sem dúvida nenhuma, e acho que o São Paulino não tem nada a reclamar, a não ser do resultado da equipe. E tem alguma dúvida a respeito da afirmação do Bubu sobre que a tragédia foi que a rodada foi uma tragédia para o São Paulo. Talvez se os times que ganharam acima do São Paulo tivessem perdido, o São Paulo teria que olhar com muito mais preocupação para quem está se aproximando ali embaixo da zona do rebaixamento. Talvez, tá? E eu sei que isso é mais trágico, o São Paulo tem que olhar para trás com o risco de ficar fora da Libertadores, de ser rebaixado, ou olhar para cima com o risco de ficar fora da Libertadores depois de um Campeonato Brasileiro com tantos altos e baixos, tão inconsistente. Nona colocação, oitava colocação para chegar à Libertadores. Vale, né? É nobre, como disse o Bubu, mas não dá para elogiar. Pois é, o Michel, que já está com a gente aqui no Twitter, enquanto o Birner fazia o comentário, ele falou, olha que o Volpi fez defesas importantes, senão teria sido mais. Segundo o Michel. Obrigado, Michel, pela sua participação e a todos que estão com a gente aqui no Twitter. Leonardo Bertozzi, o seu destaque aqui no Linha de hoje, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite aos companheiros, boa noite aos fãs do esporte. Lembrei de uma piada que o pessoal, pelo menos lá em BH, fazia, que tinha algumas faculdades que a nota de corte para você entrar era você assinar o seu nome na folha. E a vaga de Libertadores e a da Sul-Americana é quase isso hoje em dia, né? Então é isso, você vai ter muitos times no fim da temporada com prêmios maiores do que os seus esforços justificariam ou mereceriam. Mas em relação ao jogo de hoje, acho que primeiro a gente tem que destacar o Bahia, isso é fundamental, é necessário. 7 jogos sem perder com o Guto para um time que estava numa situação muito delicada, muito complicada, são impressionantes. E olha que o time só fez 7 gols nesse espaço de jogos, sendo que 3 foram contra a Chapecoense, ou seja, 4 nos outros 6. Mas sofreu 1 nesses 7 jogos. E o que um técnico que pega um time nessa situação tem que fazer? Tem que arrumar a casa, tem que estancar a sangria. E isso o Guto faz muito bem. Então ele é um técnico muito bom para esse tipo de contexto. Hoje, se o placar tivesse que ser diferente, era para mais para o Bahia. Né? Era para mais para o Bahia. Era para o Bahia ter conseguido talvez até uma diferença um pouquinho mais confortável. Temos que ver se é uma tendência de baixa do São Paulo ou simplesmente uma noite muito ruim. Ainda acho que é possível, porque concordo com a avaliação dos companheiros de que, no geral, o time jogou mais vezes bem com o Rogério do que mal, só que hoje, realmente, assim, hoje não conseguiu tirar mais ofensivamente dos alas por causa da formação. Também acho, como disse o Birner, que as mudanças são difíceis de explicar, especialmente a saída do Sara. Se teve uma jogada de um pouquinho mais brilhantismo do São Paulo no segundo tempo, foi um lance dele ali pelo lado esquerdo, que ele conseguiu sair da marcação, criar uma boa possibilidade. Enfim, complicado, mas matematicamente também o São Paulo para mim ainda está mais para brigar por Libertadores do que para não cair. Mas isso só diz, para mim é como a faculdade que você assina o nome e entra. Não quer dizer que você tenha feito grande esforço, não. Pois é, então nós vamos falar mais de Bahia e São Paulo. É claro que um destaque todo especial ao futebol apresentado pelo Bahia